é o Brasa. Cris Olímpico. Sim, meus amigos, 11º dia de competição, a Olimpíada chegou na sua metade e é muito o Brasa. Ontem foi um dia maravilhoso para o Brasil nas Olimpíadas, com uma medalha de bronze completamente inesperada, porém muito bem-vinda no tênis. Uma medalha histórica, a primeira medalha do Brasil num tênis olímpico, coisa maravilhosa, classificações no atletismo, vitória no futebol masculino, um monte de coisa pra gente falar. Perdeu alguma coisa em Tóquio? Vem comigo que o Cris está começando. Para começo de conversa, as redes sociais estão aqui embaixo, só você seguir a gente para acompanhar a cobertura completa das Olimpíadas que a gente está fazendo em todas as redes sociais. A nossa Twitch está aqui em cima também, as lives lá todo domingo, toda segunda e quinta-feira. Aqui na descrição também vai estar as minhas redes sociais pessoais e o roteiro desse episódio com todos os resultados do dia 11 e a agenda que eu vou te passar no final do vídeo pro dia 12. Então você pode acompanhar tudo direitinho, beleza? Então vamos pro vídeo. Começamos com os resultados do dia 11 no tiro com arco. A gente não teve Brasil na final masculina, mas as medalhas ficaram com a Turquia. O Mete Gazzosi pegou o ouro, o Mauro Nespoli da Itália com a prata e o Takaharu Furuhama do Japão pegou o bronze. Agora no atletismo a gente teve muito Brasil aí, 7 modalidades sendo disputadas por brasileiros. Infelizmente a gente sabe que é muito duro no atletismo brasileiro, nem tudo é fácil. Mas tivemos algumas classificações importantes que vale a gente comentar. Começando aqui o 400 metros com barreira feminino, a gente não se classificou com a Chayane da Silva, ficamos em 35º na classificação geral. No lançamento do disco feminino tivemos classificação para a final, sim, com a Isabela da Silva, ficou em 12º ali no limiar da classificação, mas estamos na final do lançamento do disco feminino. É excelente notícia. O Thiago Braz, atual campeão olímpico, atual detentor do recorde olímpico também, do salto com vara masculino, irá à final em Tóquio também. Se classificou com tranquilidade, se classificou em oitavo ali, com excelente marca de 5,75. Lembrando que ele fez 6,03 no Rio 2016, então tem muito para subir ainda. O Thiago Braz vai disputar essa final para o Brasil. O Thiago André disputou os 800 metros masculinos, mas infelizmente não se classificou, assim como a Kathleen Batista nos 100 metros com barreira feminino. O Samori Fraga acabou não conseguindo se classificar, teve uma excelente marca de 7,88 ali no salto em distância masculino, mas ficou em 16º e não conseguiu a classificação para o Brasil. Mas para terminar com chave de ouro, o Paulo André Camilo, o brasileiro, o cearense, conseguiu uma belíssima classificação no 100 metros rasos masculino, correu pra caramba com a marca de 10,17, um excelente tempo e trouxe mais uma final pro Brasil. Então de ontem dos 7, 3 finais que o Brasil consegue avançar. Foi bom, foi excelente. E vamos pra cima. Com o beisebol, ontem a gente teve os confrontos de Japão e México. O Japão levou e os Estados Unidos ganhou da Coreia do Sul. Aí já indo para as fases finais, né? A fase final agora será apenas uma semifinal, que quem vai se enfrentar é o Japão e os Estados Unidos numa chave, e no outro vai ser a República Dominicana e a Coreia do Sul. No basquete, ontem a gente teve a França ganhando do Irã, a Itália batendo a Nigéria, as notas aí, os resultados estão na tela. A Austrália vencendo a Alemanha e os Estados Unidos dando um pau na República Tcheca no basquete masculino. No vôlei de praia, a gente perdeu, tá? A gente perdeu de 2-1 para Clyde Sponsio dos Estados Unidos, né? A gente com a Ana Patrícia e a Rebeca, um jogo duríssimo, mas perdemos no tie break. Mas estamos classificadas, tá? Estamos classificadas aí em 3º lugar, o que coloca a gente contra um adversário muito forte a partir da fase de quartas de final. Vai ser difícil, mas não tem nada perdido. Das quartas de final não, na verdade. Aqui no vôlei de praia, a próxima fase é de oitavas de finais. Todos os brasileiros, as duas do feminino e as duas do masculino, estão completamente classificadas. Então, mais jogos mais fáceis, jogos mais difíceis, que já acontecem a partir desse dia 12 e eu te passo no final do vídeo. No boxe, a gente quase foi roubado. Meu amigo, estavam querendo roubar o Brasil hoje aqui, mas o Wanderson não deixou. O Wanderson de Oliveira levou por 3-2 para cima do Dmitry Assanal da Bielorrússia, ou de Belarus, como você preferir. E eu digo que a gente quase foi roubado porque o Wanderson deu um pau nele. Com todo respeito, ele deu um pau no Dmitry. Mas tinha um árbitro irlandês que insistiu em dar a vitória pro atleta bielorrusso em todos os rounds.
E por muito pouco aí o Wanderson não sofre uma grande injustiça, mas passamos. Aí vamos enfrentar as quartas de finais com o Wanderson, certo? E se ele passar mais uma, ele já garante medalha pro Brasil. Na esgrima, a gente teve a final do sabre feminino por times aí, com o ouro com a Rússia, a prata com a França e o bronze com a Coreia do Sul. No futebol, é nóis, é o Brasa. Vai pra cima deles, caralho. Um gol do Matheus Cunha com a belíssima jogada do Richarlison pela ponta esquerda. A gente foi pra cima e conseguiu um 1-0 apertado pra cima da defesa egípcia, que era muito dura, realmente muito difícil de se passar, mas o Egito era bem ineficiente no ataque. Então, no final das contas, não foi um jogo tão complicado e tão perigoso. O Brasil se garantiu quando deu e manteve o resultado de forma tranquila. Quem passou também foi a Espanha pra cima da Costa do Marfim, que fez um 5-2, mas não se engane, a Costa do Marfim saiu na frente, a Espanha foi buscar. Nos últimos minutos a Costa do Marfim fez o 2-1 e a Espanha também foi buscar, e aí na prorrogação só deu os espanhóis. A Nova Zelândia perdeu nos pênaltis pro Japão e o México passou de 6-3 na Coreia do Sul. Então o Brasil pega o México e o Japão pega a Espanha nas semifinais do futebol masculino. Handball feminino, um resultado complicado, tá? 34-31 para a Suécia, que é a líder do grupo e com 22 gols de saldo. É uma excelente seleção, não tem como a gente dizer que foi uma zebra ou algo do gênero. Era esperado, mas ainda assim é um resultado ruim, porque é a segunda derrota do Brasil. E agora o seguinte, a situação é, o Brasil está em quarto no grupo, vai enfrentar a França, que é o quinto. Então, se o Brasil perder, o Brasil tá fora. Mas se ele ganhar ou empatar, ele se garante na próxima fase do handball feminino sem muitos problemas. No judô por times, nossa, muito decepcionante. Eu sei que talvez eu esteja cobrando demais, mas o judô nessas Olimpíadas brasileiras deixou muito a desejar. A gente conseguiu alguns bronzes ali, mas infelizmente faltou um pouco. E aqui no judô de times foi o retrato disso. O Brasil entra classificado já para as quartas de finais por conta do ranking, pega a Holanda, que já vinha cansada de outra luta, e perde por 4-2. Para ser sincero, eu achei que o judô por times ia ser um Battle Royale, eu ia pegar os 6 atletas de cada um e ia chegar se batendo, mas não foi não. Poderia ter sido, teria sido bem mais legal. Mas é um por um, né, por classificação. O Brasil foi desfalcado porque a atleta de mais 78 quilos acabou se machucando no seu individual, e a gente teve que adaptar um atleta para pegar um peso que normalmente é acima dela, a classificação de peso acima dela, que era a Mayra Guiar. Mas ela se deu muito bem e conseguiu trazer a vitória. Mas a Holanda, no geral, deu um 4-2 no Brasil. E quando a gente foi para a repescagem pegar Israel, que havia perdido para a França, nós perdemos para Israel também. Com outros atletas, mudamos a galera, perdemos da mesma forma. 4-2 para Israel. O Brasil ficou de fora, mas quem ganhou o ouro foi a França, do Ted Renier, e o Japão pegou a prata. No rugby de 7, uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável. O Brasil ganhou 21-12 para as Iaras. Antes a gente falava como era difícil a situação das Iaras no Rugby 7 em termos olímpicos, mas nós conseguimos a nossa primeira vitória, 21-12 para cima das donas da casa, e pegamos aí a 11ª posição. Eu sei que diante de uma campanha tão apática, não era para ser um resultado tão comemorado, mas para um esporte que ainda está em crescimento, ainda está em muita evolução e precisa de muito investimento no Brasil, é um excelente resultado ganhar das donas da casa. Na vela, um monte de resultado, né? O Jorge Zarif teve 14ª, 13ª posição, ficando com 14º na classificação geral. No feminino Foreigner FX, a gente teve a Martine Grael e a Carreno Kunze indo pra cima, pegando um 2º lugar e um 10º, o que levou elas para a 2ª posição do classificatório geral. Estão muito bem as duas. No NACRA 17, o Samuel Albrecht e a Gabriela Nicolino pegaram um 7º lugar e um 6º, e elas estão aí em 9º na classificação geral, mas ainda tem 4 corridas, dá para recuperar. E o Marco Grael e o Gabriel Borges vão para as últimas corridas aí com péssimo resultado. Pegaram um 11º e um 18º e estão em 16º na classificação geral. E a primeira vela que terminou, que tem Brasil nela, é a Patrícia Freitas, que ficou no 10º lugar geral. Não conseguiu medalhar, mas fica aí ao mérito da Patrícia Freitas. As medalhas foram para Yu Xiu-Lu, da China, a Charline Picon, da França, e a Grã-Bretanha, a britânica Emma Wilson, pegou o bronze.
Na natação, tá aí os resultados na tela para você aí dos nado borboleta 100 metros masculino, nado costas 200 metros feminino e 800 metros feminino livres. Tá aí as medalhas. Mas ontem teve Brasólia e teve um Brasil muito importante. O nome do homem é Bruno Fratos, que conseguiu uma classificação para a final dos 50 metros livres. Esse classificou em terceiro na classificação geral. Ele já tinha ido muito bem na primeira bateria, né, da classificatória preliminar inicial. Ele tinha ficado em quarto entre todos, agora ele ficou em terceiro. Quem sabe ele não fica em segundo na final, que já acontece hoje. Eu te passo o horário no final do vídeo. O tênis. Aí, meu amigo, aí eu vou ter que contar pra vocês. Eu me emocionei. Porque eu não sou um grande apreciador de tênis, apesar de gostar do esporte, mas não sou um cara que acompanha tanto. A gente foi aqui, através de todos os vídeos, acompanhando a trajetória do tênis brasileiro, que começou muito mal. Todo mundo individual ser eliminado, só sobrando a dupla feminina. E a dupla de mistas acabou pegando o chaveamento com o Djokovic. Não deu pra gente, mas a dupla feminina foi aos poucos passando das americanas, perdemos para as suíças na semifinal, fomos pegar as russas, o jogo começou ruim, perdemos o primeiro set, conseguimos um set meio milagroso no segundo e na hora do tie break a coisa pegou. O tie break no tênis olímpico ele dura 10 pontos, tá? A menos que você consiga fazer aquele 9-9, que aí ele aumenta 2 pontos. O que aconteceu foi que a Rússia abriu 9-6 pro Brasil. Eles tinham que fazer um ponto. Elas tinham um trabalho, era um pontinho que a medalha ia para os atletas da Rússia. Mas o Brasil aos poucos foi 9-7, 9-8, 9-9, 10-9 e 11-9 no final. Foram 5 pontos, um sprint maravilhoso das brasileiras, a Pigossi e a Stephanie, e conseguiram trazer o bronze pro Brasil. Muito emocionante, de madrugada saindo gritando aqui dentro de casa. Foi muito bom e mais uma medalha para nós. No trampolim aí o ouro ficou com o bielorrusso Ivan Litvinovich. O Dong Dong da China, Dong Dong, tá aí pra vocês, não deixar eu mentir. Ficou com a prata, o Dylan Schmidt da Nova Zelândia ficou com o bronze. No triatlo misto, Grã-Bretanha com o ouro, Estados Unidos com a prata e a França com o bronze. No vôlei, 3-1 pro Brasil em cima da Sérvia e a galera, as meninas classificadíssimas em primeiro lugar do grupo para esperar quem é o quarto lugar do grupo B. No polo aquático a gente teve os resultados que estão na tela para você aí: Montenegro, Espanha, Hungria, Croácia, Itália e Grécia são os vencedores da noite no masculino. Por fim, o levantamento de peso teve as medalhas que você tá vendo na tela também: Xiao Jun Liu da China, o Zacarias Bonamichel da República Dominicana e o Antônio Pisolato ficaram aí com o masculino 81 quilos. No masculino 96 quilos, o atleta do Catar Ibrahim Fares, o Sanches Valenina da Venezuela e o Anton Plesnon da Geórgia pegaram a prata e o bronze. Quadro de medalhas, vamos lá, os 10 primeiros: China, Japão, Estados Unidos, Rússia, Austrália, Grã-Bretanha, Coreia do Sul, França, Holanda e figurando pela primeira vez no quadro de medalhas aí a Nova Zelândia. O Brasólia cai uma posição, cai para 21º. Vamos lá, agenda que tem muito Brasil hoje para acontecer. Ginástica artística já começa, hein? Final começa às 5 horas da manhã, só tem um Brasil, porque a gente vai ter masculino final do aparelho solo e cavalo, e no feminino o final do salto e das barras assimétricas. Rebeca Andrade está na final do salto, ela deve começar aí por volta de 5h45 da manhã. Então atenção que o monstro Rebeca Andrade volta aos tablados para tentar mais uma medalha para o Brasil. O atletismo tem muita coisa boa hoje, hein? Começando às 9h40 da noite no Brasil, Tatiane da Silva e Simone Ferraz nos 3.000 metros com obstáculos feminino. A Eliane Martins às 9h50, logo em seguida tem disputa no salto em distância na qualificatória. O Lucas Carvalho no 400 metros às 10h45, também eliminatória, qualificatória ali a primeira corrida. O Paulo André nos 100 metros rasos, que se classificou ontem, vai disputar hoje a semifinal às 7h15 e caso ele avance, ele já disputa a final às 9h50 da manhã. Então 7h15 da manhã ele disputa a semifinal, aqui no horário do Brasil, tá? E 9h50 da manhã ele disputa a final, que ele vai com certeza passar. Vamos para o André Cearense, vamos embora nós. E por fim, o Alisson Santos, às 9h05 da manhã, disputa a semifinal dos 400 metros com barreira no atletismo.
Badminton começa 1h da manhã com as finais do individual feminino, o beisebol começa à meia-noite, o basquete começa às 10 horas da noite com masculinos e femininos em grupos, vôlei de praia, importante, sabe por quê? Porque é qualificatória eliminatória, se perder, meu irmão, volta para o Brasa, se ficar, continua em Tóquio, então vambora. Masculino e feminino começam às 9 horas da noite, às 10 da noite já tem Ana Patrícia e Rebeca pelo vôlei de praia feminino, enfrentando a eu juro que o nome dela aqui é XY Xia, aí de fuder. E a Wong da China. na fase de oitavas de final do vôlei de praia feminino. Já às 5 horas da manhã, a Agatha e a Duda entram na quadra de areia contra a Kozuchi e a Ludwig da Alemanha. Vamos pra cima deles, que é eliminatório, não tem espaço para vacilo. No box, Herbert Souza enfrenta o cazaque Albikan Amaku do Cazaquistão pelas quartas de final. E quem passar já garante medalha, porque vai estar nas semifinais. E aí são 2 bronzes para quem perder, né? Então a gente já garante medalha caso o Herbert Souza passe hoje. O boxe começa às 11 horas da noite e o Herbert entra no ringue às 6h18 da manhã. Ciclismo BMX começa às 9h30 com o masculino e feminino nas finais. O mergulho às 3 horas da manhã com o feminino springboard de plataforma de 3 metros, né? Os saltos ornamentais aí chegando na sua final. O hipismo hoje começa às 7h45 na modalidade cross country, né? Somando pontos aí a classificação dessa fase do hipismo, que conta com Marcelo Tossi, Rafael Lozano e Carlos Parro. A esgrima começa às 10 horas da noite com a final do masculino florete por time. O golfe começa às 7 horas da noite com o masculino na 4ª rodada. O handball, atenção, aqui a gente vai ter um parêntese. O handball começa às 9 horas da noite e o Brasil entra só às 7h30 da manhã. O Brasil masculino contra a Alemanha. E aqui eu vou ser sincero com vocês. Temos uma tarefa muito árdua. Por quê? Se classificam 4 no grupo, tá aí a classificação para você. O Brasil atualmente está em 5º. No handball, uma vitória custa 2 pontos. O Brasil teve 3 derrotas seguidas, né? França, Espanha e Noruega. A gente pega a Alemanha agora. A gente só venceu da Argentina. Com a Alemanha, caso nós cheguemos a ganhar esse jogo, a gente vai a 4 pontos, certo? A questão é o saldo de gol. Perceba que a Alemanha tem 11 de saldo de gol e o Brasil tem menos 13. E a Noruega tem 1. A Noruega pega a França. Então a nossa torcida é o seguinte: para a França espancar a Noruega, e a gente precisa espancar a Alemanha para ter uma chance de, com os 4 pontos conquistados com a vitória, a gente chegar a passar ou da Noruega ou da Alemanha. De preferência, fazer o nosso, ganhar por 13 pontos de diferença, mas no handball olímpico é uma coisa muito difícil de acontecer. São seleções muito fortes, até como uma seleção que teoricamente está acima da gente na tabela. Na prática está acima da gente na tabela, na verdade. Então é complicada a nossa tarefa hoje no handball, mas vamos torcer. Às 9h30 da noite tem hóquei masculino e feminino na grama. A vela começa à 00h05 com o Jorge Zarif no fim, o Samuel Albrecht e Gabriela Nicolino na Nacra 17, o Henrique Haddad e o Bruno Betlen às 4h70 no masculino, e a Fernanda Oliveira e a Ana Babacan, que são as melhores brasileiras até agora, no 4-7-0 no feminino. E a gente vai ter a final da categoria laser com o Robert Scheid. O Robert Scheid está em sexto lugar. Ele está em sexto lugar e agora vai ter a final race. Se a gente conseguir uma boa classificação, ele tem toda a possibilidade de conseguir uma medalha hoje, tá? Então começando às 2h33 da manhã, todos os olhos nas velas de Robert Scheid. A gente vai ter o tiro esportivo com o masculino de pistola rápida 25 metros às 8h30 da noite. Às 10h30 a gente vai ter natação e atenção, outra chance de medalha. Bruno Fratos, 4º lugar na classificatória do preliminar, 3º lugar na semifinal, pode quem sabe vir um 2º ou 1º agora. Um 3º seria bom também na final dos 50 metros na piscina, certo? 50 metros livre. Então toda a torcida pro Bruno Fratos conseguir trazer alguma coisinha pro Brasil. No tênis de mesa, o Brasil volta às mesas com as disputas das modalidades times femininos e times masculinos. O feminino entra contra Hong Kong às 10 horas da noite, ali na hora que o tênis mais ou menos inicia. Uma disputa muito difícil
pelas oitavas de finais, mas vamos torcer. E o masculino, o Tsuboi e o Caldeirão entram aí contra a Sérvia às 2h30 da manhã, também pelas oitavas de final. O tênis vai ter as suas finais, né, de masculino e de duplas às 3 horas da manhã. O vôlei começa às 9 horas da noite aqui no Brasil, a quinta rodada do masculino. O Brasil entra às 11 horas da noite contra a França. Então o Brasil tá muito bem, tá? Mas que venha uma vitória pra gente se classificar em primeiro e tentar pegar o adversário mais fraco do outro grupo. A gente vai ter polo aquático às 2 horas da manhã com o feminino preliminar. Levantamento de peso às 1h50 da manhã com o feminino 76 quilos a final. E a gente vai ter aí, debutando nessa Olimpíada, a luta olímpica, ou wrestling também conhecido, começando às 11 horas da noite. Tem Brasil 2 vezes. Tem a Aline Silva e contra Yasemin Adar, da Turquia, e vai ter também o Eduard Sokomoyan contra o Eduard Pop. 2 Eduards, olha que loucura, um do Brasil, um da Alemanha, os dois pelas oitavas de finais. Entenda, hoje o wrestling é o seguinte, existem duas formas, existe a luta livre e a luta greco-romana. A brasileira, a Aline, luta pela luta livre, e o brasileiro Eduard, ele luta pela luta greco-romana. Então é o seguinte, hoje é oitavas, quartas e semi. Você vai passando e já vai disputando. Então, se o brasileiro der tudo certo, a gente já sai classificado na semifinal, já sai classificado pra final já, entendeu? Então, oitavas, quartas e semis, tudo hoje a partir das 11 horas da noite. E é naquele estilo do judô, tá? As lutas vão ser consecutivas, então não tem como eu te dizer um horário. Tem como dizer pela uma perspectiva que a Aline Silva talvez entre aí por volta da meia-noite e meia e o Eduard entre por volta aí talvez das 2 horas da manhã, talvez. Esse foi o Crise Olímpico, muito obrigado a você que assistiu. Lembrando, nossas redes sociais estão aqui embaixo, as minhas estão aqui na descrição também. Lembrando, deixa sempre um comentário, deixa sempre uma avaliação, e se você puder divulgar o nosso trabalho, eu agradeço demais. Tá dando um trabalho, mas a Olimpíada é inacreditavelmente incrível e é sempre muito bom de acompanhar, ainda mais com a tua presença aqui, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, e é isso, até amanhã.